Quem não vive seu propósito acaba sendo figurante nos sonhos dos outros. Patrick Johnson, louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, querido, olá, querida. Estamos reunidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para essa mensagem objetiva, direta, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2. Mas antes de iniciarmos essa mensagem, clamemos ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus venha sobre nós neste momento, nesta hora, a qual nos achegamos a vós. A tua palavra diz lá em Tiago: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Certamente o Senhor já se achegou a nós, nos dando a graça de compreendermos essa mensagem, para assim melhor vivermos esses dias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido, querida, nossa mensagem se inicia no versículo 7 ao 9, dizendo assim: Então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, soprou-lhes nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. E depois o Senhor Deus plantou no jardim do Éden, o Oriente, e pôs-se ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo toda a sorte da árvore de aspecto atraente e de todo fruto saboroso no meio do jardim, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Meu irmão, minha irmã, aqui se encontra o verdadeiro propósito a qual o primeiro homem foi chamado, a qual hoje cada um de nós está aí nas suas vidas, não entendendo, não vivendo o propósito que o Senhor Deus nos chamou. Aqui pegando como exemplo, o primeiro homem, que foi Adão, que tudo que ele fez lá, hoje nós estamos colhendo, devido à sua desobediência. E hoje nós também precisamos refazer o que ele fez no início, refazendo, assim dizendo ao contrário dele. E assim que o Senhor vem nos fazer entender o nosso propósito, a qual nós fomos chamados aqui nesta terra, o propósito de entendermos e que dom o Senhor nos deu para assim partilharmos assim com os nossos irmãos, vivermos em uma sociedade em que estamos contribuindo de alguma forma com os nossos talentos. E assim o Senhor vem nos fazer compreender, para que nós não venhamos viver nessa terra como pessoas que vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivesse existido. E não é isso que o Senhor quer que nós fazemos. Ele quer que cada um de nós vivamos o nosso propósito, o nosso chamado. E Ele também não quer que nós venhamos ser figurantes nesta terra, Pessoas que estão vivendo os sonhos dos outros. É o que está acontecendo aí. Nós vemos todos os dias as pessoas necessitando dos governantes para se alimentar, para isso, para aquilo,
né? Porque são pessoas que não entenderam o seu talento, não conheceram aquilo que o Senhor deu para cada um de nós, para cada um deles, e assim estão vivendo de migalhas, estão vivendo de sobra daquilo que as pessoas pegam e dão, e é isso aí, tá tudo muito bom, e tá bom, e aí segue o barco, segue a vida. E não é isso, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos entender esse propósito, o nosso chamado aqui. Nós não estamos aqui só de passagem, só para cumprir com as coisas que assim são passadas, né, através do sistema para cada um de nós, que muitos que não têm o conhecimento em relação a tudo isso, que é só para a gente viver fazendo isso, aquilo, que cada um já sabe o que eu estou falando. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos chegar a esse entendimento em relação a esse propósito, porque como eu disse no início, no início desta mensagem, quem não vive o seu propósito acaba sendo figurante nos sonhos dos outros. E sermos figurantes nos sonhos dos outros é sinal que estamos vivendo, estamos apenas vivendo, existindo, melhor dizendo, apenas existindo, né? Ali segurando as rebarbas, coisas ruins, né? É como aquelas pessoas lá em Hollywood, né? Que fazem os filmes de ação, né? Aqueles chamados dublê, né? Os dublê faz as piores cenas lá, né? Arrisca a sua vida e depois o cara, né? O protagonista lá, o ator principal, ele só entra lá para fazer as partes melhores que não colocam ele em risco. E sendo assim, meu irmão, minha irmã, não é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Não quer que nós sejamos dublê das pessoas. Ele quer que nós venhamos ser ator principal, protagonista nesse filme que aqui estamos vivendo, assim dizendo, melhor assim dizendo, né? Nesse filme que aqui estamos passando nessa terra, nessa história, né? Quer que nós sejamos protagonistas, não figurantes, porque figurantes só recebe só as migalhas, só o que sobra, né? Não é reconhecido. Então Ele quer que cada um de nós venhamos entender o nosso propósito, o nosso chamado, para assim melhor vivermos nesta terra. E aí, dando continuidade aqui em Gênesis capítulo 2, agora no versículo 15, o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar, guardar, e o Senhor Deus lhes deu uma ordem, dizendo: podeis comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveis comer, porque no dia que dela comereis, com certeza morrereis. Então, meu irmão, minha irmã, no dia que o primeiro homem, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, desencadeou toda essa situação que todos já sabem, que nós aqui estamos vivendo, desencadeou a morte, todas essas coisas, né? Então, nós devemos saber que aqui o nosso tempo tem limite. Nós vivemos em média até os 70, 80, uns que chegam aos 80 já chegam cansados, né? Como a própria Bíblia diz, que aqueles que chegam aos 80 já é cansaço e infarto.
Então, meu irmão, minha irmã, é o que nós precisamos entender, que nós temos tempo aqui nesta terra. E por termos tempos, nós precisamos viver o melhor, vivermos, como eu sempre digo, vivermos todos os dias como se fossem os últimos dias de nossa vida. E assim, vivendo esses últimos dias como sendo os últimos dias de nossa vida, nós precisamos viver o nosso propósito, viver de acordo com aquilo que nós somos chamados, né? Vivendo assim, os nossos dias vão passar, mas vão passar com a gente vai ter aquela certeza de que nós não temos nenhum arrependimento, né? Porque muitos que vivem coisas que não são chamados, que não vivem o seu propósito, não vivem o seu dom, que não estão usando o seu talento, estão vivendo aí angustiados, estão vivendo aí de uma forma em que não se encontram na sociedade, estão tipo assim, ao sabor do vento, tipo a folha, né? Que o vento dá para lá, vai para lá, se o vento dá para o outro lado, dá para o outro lado. E não é assim. Nós precisamos entender esse propósito para que nós venhamos, como eu disse, ao chegar o tempo de nossa vida aqui nesta terra, não ter arrependimento e vivermos tranquilamente, como o próprio Paulo diz lá na carta, lá né, na Bíblia, né, que agora me fugiu da memória, que ele diz que completei minha carreira, combati o bom combate, guardei a minha fé, agora está-me reservada a coroa da vida eterna, da salvação. Então Paulo viveu o propósito, viveu aquilo que Deus chamou ele. E é o que nós também precisamos entender para assim melhor vivermos esses dias, meu irmão, minha irmã, para não termos arrependimento, né? Não termos arrependimento. E era isso. Eu louvo e agradeço a Deus por este momento. Obrigado pela sua atenção e Deus nos abençoe.